galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Essa parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA, que nos acompanham aqui todos os dias. Todos vocês, muito bem-vindos. E hoje, vamos ver o nosso objetivo logo na entrada? Vamos lá? Resolver problemas que envolvam a ampliação, a redução de figuras poligonais. Então, isso que nós vamos fazer, nós vamos resolver problemas utilizando aquele conhecimento que a gente aprendeu já em algumas aulas passadas, que era o quê? Isso, a ampliação e a redução de figuras. A gente vai ver na prática agora como que a gente usa, Para que a gente usa a ampliação e a redução. E nós vamos ver também que essa ampliação e essa redução, ela obedece àquela condição de semelhança. Lembra as condições de semelhanças? Então, a gente vai dar uma lembrada nela hoje também, tá bom? E para iniciar, vamos direto para o nosso problema inicial. Vamos lá? Então, o nosso problema inicial diz assim, ó. Tomemos por unidade a medida do lado do quadradinho, da malha quadriculada. E, na verdade, esse nosso problema inicial é uma lembrança só, das condições de semelhança que nós vamos ver agora. E vamos observar, então, quais das duas figuras, se é a figura 1 ou a figura 2 que possui, as figuras semelhantes, por consequência, uma ampliação ou redução da outra. E para isso, a gente vai fazer aqui na mesa com a professora. Então, a professora trouxe aqui, o que estava lá no slide de vocês. A professora montou aqui a atividade para a gente fazer essa análise agora. Então, nós temos a figura 1 e nós temos a figura 2, que é composta, dessas partes aqui. A figura 1, A e B, compõem ela, e a figura 2, C e D, compõem a composição da figura 2. Bem, lá perguntava qual das duas figuras, se era a número 1, se era a número 2, que eram figuras semelhantes, por consequência, uma ampliação da outra ou redução, A maior é a ampliação da menor e a menor é a redução da maior. Para a gente ver isso, a gente tem que visualizar, nossa condição de semelhança. Vocês sabem qual que é a condição de semelhança? Lembram lá qual que é a condição de semelhança? Vamos ver aqui. A condição de semelhança são os ângulos iguais. Então, todos os ângulos são iguais? Isso, são iguais. Por que são iguais? Porque todos os ângulos são de 90 graus. Então, essa condição é indiscutível.
Todos os ângulos de todas as figuras são iguais. Essa é igual a essa e essa é igual a esse, beleza? Mas agora vem a segunda condição. Qual que é a segunda condição? Os lados, né? Os lados têm que ser proporcionais. Vamos ver aqui, ó, nessa figura. Nós temos 1, 2. 2 lados, né? Ó, conta com a professora aqui, ó. 1, 2. Estão observando? Isso. Então, a medida do lado A vale 2 nesta dimensão, que vamos chamar aqui de altura, tá? Pode ser largura também, não tem problema. E essa outra dimensão aqui, que seria o comprimento, né? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 2 por 5. Muito bem. A figura 1 tem a letra A, um retângulo de 2 por 5. Vamos ver agora a figura B, se ela é proporcional, os lados dela são proporcionais ao lado da figura A. Bem, na figura A nós tínhamos 2, né, na altura. Aqui na altura nós temos quanto? 2 também. Opa, já temos algum problema aqui. Ou seja, ela repetiu a altura. E o comprimento, será que ela repetiu o comprimento? Ó, o comprimento aqui era 5. Vamos ver o comprimento aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não repetiu. Ou seja, ela deu uma esticada na sua largura, manteve a sua altura. Então, quer dizer, não são proporcionais, porque não existe a proporcionalidade, né? Lembra que a professora falou, se um lado cresce 2 vezes, o lado da figura respectiva tem que crescer 2 vezes também, né? E no caso aqui, manteve-se a mesma lateral aqui, ó, né? A altura dos 2 retângulos são iguais. Então, não teve aqui semelhança. Vamos agora para a figura 2. Vamos lá, vamos pegar na figura 2, que é a letra C e a letra D. Nós vamos ver agora na figura 2 a situação que nós vimos lá na figura 1, a proporcionalidade entre os lados. Vamos lá, nós temos aqui 2 de altura no retângulo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 de distância nessa dimensão aqui do comprimento e nessa altura ou na largura, tanto faz, nós temos 2. Muito bem. Então, 2 por 5. Agora vamos para a parte da figura D aqui, né? Se aqui tínhamos 2 na altura, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Opa, o 2 é a metade do 4. O 4 é o dobro do 2. Aqui a gente já pode prestar atenção. Então, nós temos o dobro do lado da altura. Vamos observar se nós também temos o dobro no comprimento? Aqui nós tínhamos 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o dobro de 5? Muito bem. Então, se 10 é o dobro de 5, essa figura 2 na parte D diz que a parte D é o dobro da parte C, ou seja, é uma figura semelhante, dado que as condições dos ângulos iguais serem satisfeitas e também os lados correspondentes proporcionais. Quando a professora fala lados correspondentes, lembrem bem, se eu estou trabalhando com a altura dessa figura, eu tenho que trabalhar com a altura dessa figura também. Então, são lados correspondentes, né? Esses lados correspondentes têm que ser proporcionais um ao outro. Então, 2 está para 4. Lembram naquela aula que a professora explicou para vocês a questão lá das divisões em partes desiguais? Que um está para o outro, era dos passarinhos, né? Que a gente teve lá um passarinho azul para 4 passarinhos verdes, lembram? Então, aqui a ideia é igual. Eu tenho numa situação, uma medida de 2, que na outra situação, correspondente à mesma dimensão, tem 4. Então, 2 está para 4. A cada 2 desse, vale 4 desses. Aqui na mesma situação, a cada 5 desses, 10 desses, ou seja, é o dobro. Então, a nossa proporção aqui está valendo. Então, a figura C e a figura D, uma é semelhante à outra. Se uma é semelhante à outra, nós dizemos que essas figuras são uma ampliação da outra ou uma redução da outra. Essa é a ampliação dessa, essa é a redução dessa.
ok? Muito bem, então a gente fez aqui uma lembrança, né, da nossa aula lá de semelhança que a gente teve, né, alguns dias atrás. Então a aula de semelhança nós demos uma relembrada, porque a gente vai usar esses conceitos na aula de hoje, tá bom? Agora sim, nós vamos lá para o nosso problema. Vamos ver qual que é o problema específico aqui da nossa aula. Vamos lá? Aí está o problema que a gente vai resolver agora aqui com a professora. Então, a horta do sítio do seu Bernardo tem a seguinte área. Então, aí na figura de vocês está aparecendo a área da figura, né, da horta lá do seu Bernardo. Então, aí é uma espécie de T, tá? Ele tem esse tamanho dessa horta, mas, né, por conta aí da produção que aumentou, ele decidiu ampliar essa horta. Então, olha o que está escrito do lado. A cerca que contornava esta horta tinha, né, ou tem 20 unidades de comprimento. Então, 20U significa 20 unidades. Essas unidades podem ser metros, decâmetros, enfim, né? A gente não vai se detalhar agora em qual é a unidade. A gente vai chamar de U, qualquer que seja a unidade. Então, se valia 20 unidades de comprimento, a cerca, né, dessa primeira horta aí, a gente vai poder ver depois que realmente tem 20 unidades o perímetro da horta. E por causa então da produção, do aumento, né, que ele teve, ele precisou ampliar as dimensões, né, dessa horta aí, em 2 vezes, ou seja, tem que deixar 2 vezes maior, o dobro, né, na proporção aí. Quanto será o comprimento dessa nova cerca que o seu Bernardo precisa colocar aí na nossa horta? E, por consequência, qual será a área, né, que ele também terá de horta para plantar? Então tá aí, agora a gente vai resolver aqui na mesa com a professora esse problema do seu Bernardo. Vamos lá. Então nós temos aqui agora, né, a malha quadriculada com a figura lá representada, né, da horta do seu Bernardo. E aí nós vamos ampliar o dobro da dimensão, tanto no comprimento quanto na altura. A gente vai começar fazendo aqui pela parte de cima. Nós temos 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo aqui do T, né? Então a gente vai ter que ampliar primeiro a parte de cima, depois a gente amplia a parte de baixo, beleza? Então vamos lá, vamos ampliar o comprimento. Aqui nós temos quanto? Nós temos 6. Qual é o dobro de 6? 12. Muito bem, então vamos lá. Vamos contar com a professora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui nós vamos fechar inteiro o nossa parte de cima, que é a dimensão do comprimento, deu 12, né? Porque aqui nós tínhamos 6, aqui a professora tem 12. Agora na largura, tenho 2 na largura. Vamos ter 4 agora, né? O dobro de 2 é 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então vamos fechar aqui. A professora vai fazer agora aqui bem na pontinha, fechando aqui a nossa primeira ampliação do dobro da dimensão lá da horta do seu Bernardo. E vamos aqui, ó, nós temos quanto aqui? 2, né? Nós vamos ter que fazer 4 aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, até esse pontinho aqui nós vamos fechar. Fechamos. Ok. Agora, a gente vai... Ó, aqui tem 2, não tem 2? A gente vai pular aqui 4, ó. 1, 2, 3, 4. Por que a gente tem que pular? Porque eu não posso riscar, ó. Aqui faz parte da região, né, toda da superfície da horta. Então, eu não posso fechar aqui com uma cerca. Então, aqui a gente vai pular. E aqui no final, 2. Então, a gente vai 1, 2, 3, 4 para o final também. Então, aqui a gente fecha o final da nossa horta. Aqui também a gente já pode fechar, porque já que a gente fechou do outro lado na mesma medida, a gente vai fechar aqui também. Pronto. Então, a gente já fechou essa primeira parte de cima aqui da horta ampliada, tá? Agora, a gente vai para a parte de baixo. Bem, nós temos 2 descendo, né? 2, ó, de lado aqui na descida e 2 de lado também na largura e no comprimento. Então, é um quadrado de 2 por 2. Qual é o dobro de 2? 4. Então, nós vamos ter que fazer um quadrado de lado 4, tá? Porque é o dobro de 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos parar ali naquele pontinho. Então, a professora vai riscar aqui com a régua. Ótimo. Aqui na nossa largura 2, aqui vai ser 4. 1, 2, 3, 4.
pontinho aqui para a gente poder fechar a nossa dimensão da largura da parte de baixo. E aqui a gente só vai unir, fechando o nosso perímetro da horta ampliada, né? Então vejam lá, nós tínhamos a horta no tamanho original e um projeto fechou a horta ampliada nas dimensões do dobro do que tínhamos na horta original. Então nós tínhamos na horta original 2 por 6 e na parte de cima e na parte de baixo nós tivemos 2 por 2. Então aqui a gente fez na parte de cima 4 por 12 e aqui 4 por 4. Então vamos ver os lados correspondentes agora, a gente tem que observar os lados correspondentes. Bem, os ângulos, a gente não vai se deter nos ângulos agora, por quê? Porque são figuras de lados retos, né, com ângulos nos cantinhos de 90 graus. E esse ângulo aqui de fora, né, é um ângulo também igual ao que nós temos aqui, né? Se a gente for medir depois o ângulo, ele vai dar um ângulo maior que 180, né? Porque ele faz toda essa curva aqui. Então a gente não vai se detendo no tamanho do ângulo agora. A única coisa que eu posso dizer é que todos os ângulos de todos os vértices aqui da figura são exatamente iguais aos que estão aqui, porque são ângulos retos nas pontas, né, maiores, e aqui são ângulos, aqui fora no caso, né? Seria um ângulo reto para o lado de fora. Então é igual que está aqui. As dimensões. A largura, nós temos aqui a largura, temos a largura aqui também. Aqui 2, aqui 4. 2 é a metade de 4. 4 é o dobro de 2. Aqui nós temos 6, aqui nós temos 12. 6 é metade de 12. 12 é o dobro de 6. Então, se eu tenho o dobro na dimensão da largura, eu também tenho o dobro na dimensão do comprimento. Muito bem, então largura e comprimento fazem o dobro. E qual é o perímetro agora? Porque ele tem que cercar. A nossa pergunta era, qual é o tamanho da cerca que ele vai ter que usar, né? Agora, nós tínhamos 20 aqui. E aqui agora? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, 40 é o tamanho do contorno da nova cerca. Ou seja, ele vai usar, se a gente usava 20 na cerca aqui, aqui a gente vai usar também o dobro. Olha que legal que a gente descobriu aqui. Dobrando a dimensão dos lados, né, das dimensões aqui, tanto do comprimento quanto da largura da figura, a gente dobrou também o perímetro. Nós tínhamos 20, o dobro de 20 é 40. Então, olha que interessante. Quando a gente dobra as dimensões dos lados, a gente também dobra a dimensão do perímetro. E a área? Será que a gente dobrou a área? Bem, a área aqui, quanto que nós tínhamos de área na figura menor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 6, 12. 12 com 4... 16. Então, no total, aqui nós tínhamos 16 unidades quadradas. Aqui, o dobro de 16, quanto que vale o dobro de 16? 2 vezes o 16. Isso, 32. Aqui não tem 32. Aqui é bem maior. Por que que não tem 32? Porque a área, ela amplia tanto na dimensão da largura, quanto na dimensão do comprimento, né? Comprimento e largura. Então, nas duas dimensões, a área abriu. Então, quando a gente abre assim, a área de dentro não fica o dobro. No caso da nossa figura, ela cabe 4 vezes a área aqui. Será que é 4 vezes? Vamos fazer aqui a conta. Aqui nós tínhamos 16, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 12, né? Porque nós temos 12 aqui no comprimento. 4 vezes 12 é 48. 48, aqui nós temos um quadrado de 4 por 4, que dá... Quanto que dá 4 por 4? Isso, dá 16. Então, o que que nós tínhamos lá? Nós tínhamos aqui 48 mais o 16. Isso, 48 mais o 16, muito bem. Somando o 48 mais o 16 dá quanto? Isso, dá 64. Então, veja, o que que o 16... O 64 é do 16.
É 4 vezes o 16. Faça aí na continha 4 vezes 16 para vocês verem. Então, nós vamos pôr agora aqui na nossa lousa a continha. 16 vezes 4. 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Vai 2 lá em cima. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Olha aqui, 64. Ok? Então, aqui nós comprovamos que a área, ela fica 4 vezes maior. Mas justamente por isso que a professora explicou para vocês aqui. Por que ela fica 4 vezes maior? Porque a gente amplia o comprimento, amplia a largura. Então, o que cabia 2 vezes aqui, vai caber 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Entenderam? Então, a área nunca vai ser assim, na dobra da dimensão da largura e do comprimento, não vai ser o dobro a área vai ser 4 vezes maior, porque é 2 vezes 2 que cabe dentro da nossa superfície, tá? Naquela área, beleza? Muito bem, então aqui a gente já resolveu o problema do seu Bernardo. E vamos ver agora a sistematização das nossas ideias aí do problema com a resposta, para a gente terminar de resolver o problema. Vamos lá? Então, nós temos aí, né, a primeira medida da horta, que era o retângulo, né, que a gente fez a primeira parte 2 por 6, depois a parte de baixo, que era 2 por 2, né? E nós vimos ali, então, que 20 unidades de comprimento era o perímetro do primeiro, e depois a área, né, a gente também observou a área, que era 16 unidades quadradas. E na nova ampliação, né, daquela horta, a gente teve então o retângulo de cima, que era 4 por 12, que a gente fez por primeiro, e depois a gente fez embaixo 4 por 4, né, que era o quadrado, somamos tudo e vimos que o perímetro desta nova ampliação, dessa nova figura ampliada, era 40 unidades de comprimento com 64 unidades de área, né? Então nós vimos isso aí na nossa resolução aqui na mesa junto com a professora, beleza? Muito bem, então agora a gente vai resolver agora mais uma situação, só que a gente vai fazer de um modo diferente. A gente vai fazer, de vez de resolver ela já está pronta. A gente vai fazer umas análises agora, a gente vai aprender a analisar a situação e pôr a nossa cabecinha para funcionar um pouquinho em relação à ampliação e redução, tá bom? Vamos ver qual é a nossa atividade de desafio agora. Então nós temos aí um problema, né, uma atividade de desafio que é um problema, onde a gente tem que dizer qual das opções está correta, porque ela já está pronta ali. Nós vamos ter só que analisar qual é as que estão corretas, tá bom? Para fazer uma placa de trânsito, uma empresa solicitou a análise do projeto matemático. Então, uma empresa solicitou para fazer uma placa de trânsito, essa das setas que a gente conhece por aí, e foi feito um projeto matemático para essas placas. O projeto matemático é a ampliação e a redução, né, dessas setas. E elas pediram então para fazer uma análise para ver se está tudo certinho, porque não dá para desperdiçar material, né? Então, se a hora que eu começar a produzir as placas, se tiver erro, eu perco todo o material e o serviço que eu fiz. Então, para isso que a empresa solicitou essa análise. A gente vai observar a figura, vai analisar e vai dizer quais são as opções que estão corretas em relação à ampliação e à redução dessas 3 setas. Beleza? Então, nós vamos fazer isso aqui agora na mesa junto com a professora, aqui no nosso cartaz, onde a professora trouxe aqui, né, para a gente facilitar um pouquinho. Aqui do lado vai aparecer para vocês daqui a pouquinho aí, isso aqui no lado, a gente vai ver agora, né, as nossas 3 setas. E nós vamos fazer a análise em relação ao que estava pedindo lá, né? Quais dessas opções aqui estão corretas em relação ao que está aqui na nossa figura. Primeiro, vamos ver aqui o que nós temos na primeira afirmação. Essa é uma afirmativa. Os ângulos relativos aos vértices P' e P2' são retos, ou seja, medem 90 graus. Um detalhe. Essas letrinhas que estão aqui são letrinhas que estão dando nome para os ângulos, né, formados em cada uma dos pontinhos ali, tá? Como está sendo nomeado e eles estão colocando P com um risquinho em cima e o P com 2 risquinhos em cima, a gente faz a leitura assim, P' e P2'. Por isso que tem essas marcações em cima da letrinha P, da letrinha U, tá? São referências aos mesmos vértices, porque o vértice desse P aqui é o mesmo vértice daquele P, que deve ser o mesmo vértice daquele outro P, tá bom? Então, a gente está relacionando aqui as figuras entre si, por isso que o nome delas ficou assim, diferente, que a gente não está acostumado, né? P', P' e P2', tá bom? É só uma referência que a gente faz aqui para o nosso nome dos vértices.
Então lá, os ângulos relativos aos vértices P, P' e P duas linhas são retos, ou seja, medem 90 graus. Esse e aquele medem 90 graus? Isso, então essa aqui tá ok. Então essa aqui a professora vai dar um Vzinho lá que tá certo, né? Tá exatamente correto. Vamos para a última agora, para a número 4. Vamos pular a 2 e a 3 por enquanto, para a gente acertar, né? Para ver se a gente consegue achar aqui todas elas, para não ficar tão facinho se a gente for seguindo retinho aqui. Vamos para a última. A 4. A redução proporcional da medida dos lados não altera os ângulos nas 3 figuras. Ou seja, quando eu diminuir essa aqui em relação a essa e esta em relação a esta, os ângulos que estão aqui na figura, eles se alteraram? Eles mudaram? Não são mais os mesmos ângulos? Olha, vejam bem, ó, né? Todos eles, em todas as situações e todos os ângulos aqui, se a gente for olhar, né? Esse ângulo com esse, com aquele, este com aquele outro, enfim, todos os pontinhos aqui. Mudou o ângulo? Não, isso mesmo, não mudou. Então, todos os ângulos são iguais. Então, o que diz aqui? A redução, ou seja, a redução proporcional, né? Esse aqui para esse, desse aqui para esse. A redução proporcional da medida dos lados não alterou os ângulos das 3 figuras. Então, tá certo. Então, essa aqui também é uma afirmativa correta. Então, nós temos a número 1 e a número 4 corretos. A número 2 agora, vamos ver? Os ângulos relativos aos vértices U', U' e U duas linhas são obtusos. O que é ângulo obtuso? Vocês lembram o que é ângulo obtuso? Isso, ó, tem gente que conseguiu lembrar aí das aulas, a professora trabalhou com os ângulos. O ângulo obtuso é aquele ângulo onde a gente tem, né, maior que 90 graus. Quando a gente, né, amplia assim, ó, deixa, aqui é reto, né, a gente tem aqui o ângulo reto. Quando a gente deixa ele maior, a gente faz ele obtuso. Ó, né? Então a professora vai mostrar bem certinho o obtuso, aqui é o ângulo maior que 90, né? O obtuso. Muito bem. Ó, a situação é a do ângulo U. Qual que é o ângulo U? É esse aqui, o ângulo U' e o U duas linhas. Então o ângulo U, ele é um ângulo obtuso? Ele é maior que 90 graus? Bem, para a gente conferir, a gente tem que fazer uma análise assim, ó. A professora vai analisar aqui com vocês. Eu vou pôr aqui uma reta auxiliar. Essa reta auxiliar, ou essa semi-reta, ou segmento de reta que a professora vai fazer aqui, ó, só para auxiliar a gente, tá? Eu fiz um segmento de reta aqui para auxiliar. Para ser 90 graus, ele tem que fechar aqui esse quadradinho. Ele, para ser maior, essa linha aqui tinha que estar para cá. Para ficar maior que o 90 graus, ela tinha que vir para cá. Daí a abertura desse ângulo, ele iria abrir assim, ó. Aqui estamos 90 graus. Para ele ficar maior, ele tinha que fazer assim, ó. E essa reta tá aqui. Então esse ângulo aqui é o quê? É um ângulo agudo, isso mesmo. Então esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Se esse é um ângulo agudo, esse também é e esse também é. Por que eu sei que também é? Porque a última afirmação me disse que eu não alterei os ângulos. Eu mexi na ampliação, mas não alterei os ângulos. Ou melhor, mexi na redução, né? Porque eles estão se reduzindo. E os ângulos se mantiveram. Então, essa número 2 aqui diz que eles são obtusos. Está certo ou está errado? Isso, está errado. Então, a número 2 eu não considero. Ela está uma afirmativa errada. Agora, vamos para o 3. O padrão de redução da figura maior para menor é de 3 para 1? Então, da maior para menor. É de 3 por 1? Ou seja, quando eu reduzir aquela figura lá em relação a essa aqui, aquela figura eu tive que dividir essa grandona aqui em 3 pedaços, ou seja, ela é a terça parte na dimensão? Vamos ver. A terça parte significa ser de 3 para 1, ou seja, eu peguei a menor e dividi eu peguei a maior e dividi em 3 partes para ter uma. É isso que significa 3 por 1, tá? No caso de lá para cá seria o triplo. Daqui para lá é a terça parte, porque eu estou reduzindo. Se eu estivesse ampliando, seria daqui para cá o triplo. Mas como eu estou reduzindo, daqui para lá é a terça parte. Bem, a terça parte é dividido por 3. Quanto tem aqui na dimensão da largura da seta? 1, 2, 3. A dimensão da largura dessa pequena? 1. Opa! 3
para 1 em uma dimensão. Deu certo. Vamos ver na outra dimensão, que agora é a altura. Vamos pegar a altura da pontinha do vértice até aqui, tá bom? Vamos pegar essa altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Aqui, 1, 2. E agora, a altura, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 1, 2. O que o 6 é do 2? E isso é divisão em 3 partes, né? O 6 dividido em 3 partes dá 2 cada parte. Cada parte valia 2. Ou o 6 dividido em 2 partes daria 3 em cada uma. Então, 3 por 1 aqui também é a cada... Ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6. Então, eu divido aqui em 3, fico com 2, né? Desculpa, eu fico com 2 nas 3 divisões do 6 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho uma de 2. Então, tá 3 para 1. Então, também está na dimensão dessa redução aqui, de 3 para 1. Vamos de novo para a gente ficar bem entendido nessa questão aqui, ó. Na altura eu tenho 6. Aqui eu tenho 2. 2 cabe quantas vezes aqui dentro? 3. Muito bem. Se cabe 3 vezes, significa que essa aqui é 3 e aquela lá é um grupo de 2. Muito bem, 3 por 1 também. Então, a nossa questão número 3 aqui está correta. Nós tivemos corretas a 1, a 3 e a 4. Vamos ver agora no nosso slide lá a nossa resolução? Então, aí, a nossa resposta certa é a letra D. A 1, a 3 e a 4 estão corretos. Muito bem? Ok? Ótimo! Então agora nós vamos rapidinho para mais uma atividade para a gente ficar bem craque nessa atividade aí da ampliação e redução. Vamos lá? Temos agora a observação ali do triângulo, né? E esse triângulo vai fazer parte de uma placa também. Então, para fazer uma placa maior, semelhante à da figura, 4 amigos fizeram um projeto matemático. Então, a Ana, o Bernardo, a Célia e a Diana. Os 4 amigos tentaram ampliar a figura original, que é essa que está no cantinho aí da sua telinha do lado esquerdo da TV. Muito bem. Agora, a gente olhando para essa figura daí do lado superior esquerdo. Qual dos 4 amigos conseguiu fazer a ampliação desta gravura aí do triângulo? Vamos olhar nas duas dimensões. A largura do triângulo e a altura. A largura é 1, 2. A altura é, conta os quadrinhos. 1, 2. Muito bem, 2 por 2 é a dimensão da largura com a dimensão da altura do triângulo. Muito bem, e agora, olha lá na Ana, no Bernardo e na Célia. Bem, o Bernardo e a Célia já caem fora, né? A gente já sabe disso. Por quê? Porque eles ampliaram só uma dimensão, ou seja, o Bernardo ampliou só para cima, para o lado não foi. E a Célia, ao contrário, ampliou só para o lado, para cima ela não foi. Então, não teve a ampliação nem do Bernardo nem da Célia. Agora, temos que olhar a Ana e a Diana. Vamos olhar a Ana primeiro? Qual é a largura do comprimento? Desculpe, quanto vale o comprimento desse triângulo? Ou seja, essa parte de baixo aí, né? O nosso pé do triângulo, digamos assim. Conta lá com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Conta a altura. Bem no meio ali, ó, que tá passando um tracejado bem no meio da pontinha lá do triângulo da Ana. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4. 6 e 4. Opa! Lá na nossa figura original era 2 por 2. Se eu ampliar o dobro, tinha que ser 4 por 4. Ali tem 4 por 6. Então a Ana não deu certo a Ana. Será que é a Diana? Vamos conferir. Quanto que é a nossa largura do triângulo? Conte comigo lá na base do triângulo da Diana. 1, 2, 3, 4. Vamos olhar no meio agora e subir com a altura. Conte comigo. 1, 2, 3, 4. Olha aí, então quem é a resposta? A Diana que conseguiu fazer corretamente a ampliação do triângulo para fazer a placa. Muito bem, então aí estão as atividades feitas, né? A gente, né, treinou um pouquinho aí a nossa cabecinha aí nessa questão da ampliação da redução. E é isso, para isso que a gente serve, para usar
esses conhecimentos, né, sobre ampliação e redução para fazer esse tipo de coisa, como por exemplo placas, como por exemplo a horta do seu Bernardo, né? Na construção civil a gente também usa essas questões de ampliar ou reduzir, a gente tem que fazer projetos e os projetos às vezes estão no papel, na dimensão do papel, precisa ser passado para a dimensão, né, real, então a gente tem que ampliar e reduzir figuras nessas situações. Então a professora mostrou para vocês algumas utilidades desse conhecimento. E tudo isso foi para quê? Para a gente cumprir o objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver? Resolver problemas que envolvam a ampliação ou a redução de figuras poligonais. A gente conseguiu fazer isso? Muito bem, a gente conseguiu. Veja quantas coisas a gente mexeu aqui. A gente mexeu com o problema, né, do seu Bernardo, a gente mexeu lá com o problema da análise, né, da figura das setas. Agora a gente foi na TV e fizemos a atividade das placas triangulares. E para você também treinar um pouquinho mais esse conhecimento, né, fazer alguns exercícios aí para ficar com a nossa cabecinha bem, né, cheinha de conhecimento, a professora trouxe a tarefa. Vamos ver a tarefa. Então, a tarefa são essas situações aí, duas tarefas. A do lado esquerdo é uma, do lado direito é outra. Então, na primeira tarefa, nós temos a malha quadriculada de um quadrado. E embaixo tem 4 opções de figuras que foram originadas, né? Ou seja, desculpe, tem 4 figuras que uma delas originou a redução do quadrado de cima. Olha que agora a professora está fazendo o contrário. Em cima eu tenho a redução da figura que está embaixo. Eu estou perguntando qual das figuras que a Mariana, debaixo aí dessas 4 opções, qual dessas figuras foi a que a Mariana reduziu ali em cima. Então veja, agora é o contrário, você vai olhar para de cima como redução e vai procurar embaixo qual daquelas figuras que a Mariana usou para reduzir e ter essa figura original aí, que é a de cima, né? No caso, o quadradinho. Beleza? Então pensa bem aí, olha bem que tá bem facinho. Nossa, tá dada essa nossa tarefa aí, tá bem fácil. E vamos para a segunda tarefa, que é do ladinho. Então, com base na figura número 1, que é aquela do triângulo, tá escrito figura 1 embaixo, a Diana desenhou a figura 2, que é a figura que está do lado, escrito figura 2 embaixo. Ela aumentou as dimensões, ela deixou maior. A pergunta que vocês vão responder com um X ali, na letra A, B, C ou D, a figura 2, né, que ela desenhou, ela foi, primeiro, letra A, multiplicada por 2, letra B, dividida por 2, letra C, multiplicadas por 4, ou letra D, divididas por 4. Então, a dimensão da largura e da altura do triângulo 2. Foi feito o que para ela desenhar a figura 2 em relação à figura 1, tá bom? Então, olhe bem, observa e marca o X em qual das 4 opções que é a correta. Muito bem, então tá aí a tarefa. Não esquece que daí a correção fica lá no blog da professora, né? analichel.blogspot.com, né? Lembram que a professora já mostrou para vocês aqui na telinha várias vezes o endereço da professora. Se não conseguir achar, pede ajuda para o pai, para a mãe ou então lá para a professora da escola, que ela vai te mandar a correção dessa tarefa, ok? E nós estamos chegando, né? Já chegamos no final da aula, nós estamos se despedindo de vocês, a gente vai se ver na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, porque hoje foi bem intensa, né? Cheia de coisa para pensar aqui, para analisar, mas espero que vocês tenham também e principalmente aprendido. Ok, meus amores? Então a professora vai ficando por aqui. Um beijinho para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana e estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar as mudanças ocorridas nos meios de comunicação através dos tempos e discutir a sua importância e as suas funções para a sociedade. Vamos ver qual o tema da nossa aula de hoje. Da cultura oral à era digital, rádio e cinema. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o início do rádio e do cinema no mundo e aqui no nosso país. Da cultura oral, o que significa isso? O humano e a fala. Somente os seres humanos são capazes de usar a fala para a comunicação.
É através da fala que podemos nos fazer ouvir e a nos comunicar com nossos pares. É através da fala que fomos repassando sobre a nossa cultura, os nossos costumes e valores através dos tempos. Então nós, quanto seres humanos, somos os únicos capazes de ir passando e transmitindo conhecimentos, tradições de geração para geração através dos tempos. Nós passamos por diversas épocas, diversos períodos nesse mundo em que nós vivemos. Passamos pela era da comunicação oral, a era da comunicação escrita, a era da comunicação dos meios impressos, a era da comunicação em massa, a era da comunicação midiática e a era da comunicação digital, que é a que mais tem nos influenciado ultimamente, principalmente nessa época de pandemia, porque nós utilizamos as mídias e os meios de comunicação para estarmos nos comunicando com as pessoas que amamos. A cultura de massa provocou diversas mudanças em nosso mundo e em nosso país. As belas letras, as belas artes começaram a ser dominadas pelos meios de comunicação. Os meios são inseparáveis e de uma força produtiva de uma determinada época. A cultura de massa provocou profundas mudanças na antiga maneira popular. Então essa cultura de massa, essas mudanças que foram acontecendo através do rádio, através do cinema, foram mudando a cabeça das pessoas em determinados períodos do nosso mundo. Adivinha do que estamos falando? O que será que a gente vai falar hoje através das nossas aulas? Apesar de nós já termos visto no tema da nossa aula e também nos objetivos. O objetivo inicial disso tudo era substituir o telégrafo. Uma tecnologia melhor e mais rápida. E desde a sua invenção já tinha sido adotado pela maioria das frotas marítimas do mundo. Observem que nós temos um reloginho na nossa tela. Cada vez que passar esse reloginho, nós vamos dar um tempinho para vocês estarem pensando sobre o que nós estamos falando. Então, cada vez que a professora colocar o reloginho na tela, vai soar um barulhinho e vocês vão pensar para responder as nossas questões durante as aulas. Pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para o vô, para a avó, quem estiver com vocês aí em casa. Muito bem, nosso reloginho despertou. Então, o que será que a gente está falando? O que é isso, gente? Ouçam com a professora. Acordes da ópera Guarani foram os sons da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Então, vocês ouviram que o nosso radinho fez um barulho. O que será que esse barulhinho significava? Você sabe quem que inventou o rádio? Olha o tempo no reloginho, pensem lá um pouquinho. Muito bem, o nosso reloginho parou. O que será que isso vai dizer? Observem a tela com a professora. Para alguns, o inventor do rádio é o italiano Guglielmo Marconi, em 1896. Mas outros dizem que o verdadeiro inventor do rádio foi o austríaco-americano Nikola Tesla, em que Marconi baseou boa parte de sua invenção. Há até quem diga que o padre cientista brasileiro Roberto Landel apresentou seu sistema de emissão de ondas sonoras em 1894, mas a Suprema Corte americana concedeu mesmo a Nikola Tesla o mérito da criação do rádio. Então, apesar das pessoas terem dado a Nikola Tesla como inventor do rádio, existiram várias contradições em relação a isso. Vamos observar o próximo slide. Por que será que isso aconteceu? Então, existem muitas controvérsias quanto à paternidade da criação, da transmissão das ondas sonoras sem fio. Por que será? Então, não há uma unanimidade mundial a propósito do autor dessa descoberta, que após o invento do telégrafo e da radiocomunicação, revolucionou a comunicação.
Embora a invenção do rádio seja geralmente atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, pois foi quem o registrou, muitos dizem que foi Nikola Tesla quem o inventou. Então, em relação a isso, quando as pessoas fazem um invento, elas têm que registrar esse invento, elas têm que registrar e provar que foram elas que inventaram. Quem fez isso foi o Guglielmo Marconi. Mas quem realmente descobriu tudo isso foi o Nikola Tesla. Mas como na época o Marconi tinha mais condições financeiras para fazer esse registro, acabou ficando com ele em relação à invenção do rádio. Então foi ele o nome mais citado em relação a essa invenção. Quando que aconteceu a primeira transmissão de voz via rádio? Pensem um pouquinho. Deu o tempo do nosso reloginho, vamos para a invenção. Então, a primeira transmissão de rádio nos moldes que conhecemos hoje, com a voz humana, é atribuída a Reginald Fessenden e foi feita em 1906 em um navio estadunidense, quando um concerto de Natal foi transmitido para a tripulação e seus passageiros. Então, ele fez a primeira transmissão de rádio no ano de 1906. Aqui nós temos uma foto dele e ele é de 1866 até 1932. Mas ele foi o responsável por essa primeira transmissão num navio dos Estados Unidos. Então foi transmitido um concerto de Natal para as pessoas que estavam ali. Então essa foi o primeiro registro de transmissão via rádio que nós temos registrado. Mas somente anos depois, lá pela década de 1920, que começaram as primeiras transmissões de rádio para entretenimento. O que será que é entretenimento? Então, quando as pessoas querem se divertir, querem ouvir alguma coisa, querem passar o tempo e se distrair, elas iam para os rádios. Diferente de nós hoje em dia, que vamos para o computador, para a televisão, para o telefone, para o tablet, para o notebook. E naquela época não existiam todos os meios de comunicação. Então, o maior meio que eles tinham e o único da época era o rádio. Então, as pessoas se reuniam em família em volta dos rádios para ouvir programas que eram transmitidos, mas tinha um porém. As pessoas que tinham rádios em casa eram aquelas que tinham um poder aquisitivo muito alto. Então, as pessoas tinham que possuir dinheiro para pagar por esse bem, por esse luxo na época. E como será que foi no nosso país? Como será que isso foi acontecendo, né? A história do rádio no nosso Brasil. Quando que aconteceu a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil? Pense um pouquinho com a professora. Nosso reloginho acabou de fazer barulho, então vamos prestar atenção no nosso vídeo. Ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Então foi na época do presidente Epitácio Pessoa que houve aqui no Brasil a primeira transmissão de rádio, e essa música de fundo, esse som de fundo é da obra O Guarani. Então essa foi a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil, pelo nosso presidente da República na época. Qual foi a primeira emissora de rádio que existiu no nosso país? Reloginho na tela, crianças. Então vamos prestar atenção, qual foi a primeira emissora de rádio? A primeira transmissão radiofônica brasileira ocorreu de forma oficial em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do então presidente Epitácio Pessoa
na inauguração da radiotelefonia brasileira. Edgar Roquette Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que futuramente viria a ser a PRA2, hoje Rádio MEC. A rádio só começou a operar, no entanto, em 30 de abril de 1923, instalada na Escola Politécnica, na então capital federal do Brasil. Então, como fala o vídeo, foi nessa época, em 1922, que nós tivemos a primeira transmissão de rádio aqui no país. Mas será que foi exatamente isso que aconteceu? Será que em relação ao rádio no nosso país também não houve controvérsias, não houve questionamentos em relação a isso? Vamos para o nosso próximo slide. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquette Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes, através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Então, como a professora já comentou, só tinham aparelhos de rádio na época as pessoas que tinham poder aquisitivo bem alto. Então, as pessoas tinham que pagar para ter esse luxo na sua casa. Diferente de hoje, que nós ouvimos rádio pelo computador, pelos celulares, pelos aparelhos de rádio normalmente e diversas outras maneiras em que nós ficamos informados com as notícias. Naquela época era diferente, então só quem tinha dinheiro e podia pagar por isso é que tinham esses aparelhos em casa. E como vocês viram também teve uma controvérsia, também teve uma questão de dúvidas em relação à primeira emissora de rádio aqui no Brasil. Então, vamos ver por que isso aconteceu. E lá vamos nós para mais um dilema do tipo: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É que até hoje persiste a dúvida sobre qual é a primeira emissora de rádio brasileira. Na prática, a disputa entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não tem muita relevância, mas é um fato histórico digno de registro. Então, quando as pessoas têm uma invenção, uma coisa nova, elas querem mostrar. E elas querem ser as primeiras a fazer esse tipo de coisa. Então, naquela época, existiu essa dúvida. Quem que fez primeiro, né? Quem colocou primeiro? Será que foi a Rádio de Pernambuco ou será que foi a emissora do Rio de Janeiro? Então, ficou essa dúvida, mas foi constatado que essa primeira transmissão foi feita também pela Rádio Clube de Pernambuco. Dos anos de 1920 até 1950, reinou a era do rádio. Então, era o principal aparelho e que mais era ouvido naquela época. Então, era uma época muito difícil e as pessoas queriam muito adquirir esses aparelhos para terem em suas casas. Então, nessa época, reinou a era do rádio, na qual esse meio de comunicação era o mais usado no mundo. Então, o mundo inteiro usava, todo mundo queria ter. Será que ele é usado ainda nos dias atuais? Será que nós ouvimos rádios hoje em dia? Será que a gente ainda consegue ouvir notícias através dos rádios? Ou será que nós ficamos focados mais na internet? Então, até hoje, o rádio ainda tem muita popularidade. A pesquisa brasileira de mídia revelou que a grande maioria da população usou o rádio e que é o segundo meio mais utilizado no país. Opa!
o segundo meio mais utilizado no Brasil, mas qual será que é o primeiro meio de comunicação? Olha a pergunta da professora. Qual será que é o primeiro meio de comunicação mais utilizado no Brasil? Deu o tempo do nosso reloginho. Vamos ver qual que é o meio mais utilizado no nosso país. O que será que é isso, criança? O que será que isso representa? Nós temos ali um aparelho de televisão, bem antigo, mostrando um desenho. Então, o aparelho mais utilizado, o meio mais utilizado de comunicação no nosso país é a TV. Então, através da TV, que é o meio que todas as pessoas têm, a maioria das pessoas possuem a televisão, é um meio de bastante acesso em relação à notícia, entretenimento e tudo mais, que a gente tem através da TV. E é através da TV também e da internet que nós estamos passando as nossas aulas aqui da TV Educativa, porque é um meio de fácil acesso para todos. Então, todas as pessoas têm em sua casa ao menos um aparelho de televisão. Então, esse é o meio de comunicação mais utilizado no nosso país. E os aparelhos de rádio, será que modificaram? Então, observem esse filminho com a professora aqui, que passa diversos aparelhos de rádio, além de algumas músicas de diferentes épocas. Viram que legal? Então, nesse videozinho que a professora passou, ali eles mostram diversos aparelhos de rádio e as suas modificações durante o decorrer dos anos, durante o decorrer das décadas. E também os estilos musicais de cada década. Então, esses aparelhos foram modificando. Quando eles começaram, eles eram aparelhos bem grandes, bem pesados, de madeira, caríssimos. E tudo foi se modificando. Nós temos aparelhos de rádio que cabem na palma da nossa mão hoje em dia, com preço bem mais acessível para a população do que naquela época, que só tinham aparelhos de rádio quem tinha dinheiro. Mas agora nós vamos entrar num outro tema da nossa aula. Vamos ver o nosso próximo slide para ver o que será que nós vamos falar agora também. Vamos agora para a história da nossa sétima arte. Vocês sabem o que será que é a sétima arte? Olha o reloginho na tela. Então, no nosso próximo slide tem um vídeo. Vocês vão prestar atenção nesse vídeo para ver se vocês descobrem e pensam qual será que é essa sétima arte. Prestem atenção. O que será que esse filminho representa para a gente? O que será que nós vamos falar agora no nosso próximo slide, nesses próximos slides que nós veremos? Vamos pensar. Então, a história do cinema, o que será que representava o cinema naquela época? O que será que o cinema significava? Quando será que começou? Quando será que surgiu o cinema? Prestem atenção. O dia 28 de dezembro de 1895 foi um dia histórico. Nesse dia, no Salão Grand Café, em Paris, os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição de cinema da história. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação e se tratava de um filme mudo com 50 segundos de duração, mostrando a entrada de um comboio puxado por uma locomotiva a vapor em uma estação de trem na cidade costeira francesa de La Ciotat. Muitas pessoas chegaram a sair correndo de medo quando viram o filme, achando que o trem era real, que ele estava chegando mesmo de verdade. Eles exibiram esse filme através de um aparelho chamado cinematógrafo.
que era uma máquina movida a manivela que captava instantes fixos em fotogramas, o que hoje a gente conhece como frames ou quadros. Porém, para chegar nesse dia histórico, muitas outras coisas importantes tiveram que acontecer. Vários aparelhos e jogos óticos foram inventados até chegar na criação do cinematógrafo, como por exemplo o taumatrópio, o fenacistoscópio, o zootropo e o praxinoscópio. Todas essas invenções foram fundamentais para a história do cinema. Em 1876, Edward Muybridge fez uma experiência utilizando uma série de 24 câmeras e fotografou o galope de um cavalo quadro a quadro. Assim, ele obteve a decomposição do movimento em várias fotografias e depois inventou o zoopraxiscópio, uma máquina que iria recompor o movimento de uma forma mais realista. Em 1882, Etienne Jules Marey melhorou o aparelho de Muybridge. Em 1891, William Dickson inventou uma tira de celuloide que continha uma sequência de imagens que seria a base para fotografia e projeção de imagens em movimento. Thomas Edison complementou a invenção de Dickson e juntos eles criaram o cinetógrafo, um antepassado da máquina de filmar, e o cinetoscópio, que era uma caixa movida a eletricidade que tinha a película de Dickson, porém não projetava o filme. Então, baseados nas invenções de Dickson e Edison, os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil que filmava, revelava e projetava. No dia histórico de 1895, além de A Chegada de o Trem na Estação, eles exibiram outro curta-metragem que ficou muito famoso, que foi A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, que mostrava vários trabalhadores saindo de uma fábrica. Uma das pessoas que estavam assistindo essa apresentação dos irmãos Lumière era um senhor chamado Georges Méliès, que trabalhava como ilusionista. Ele ficou muito interessado naquilo e achou que o cinema podia ter alguma ligação com o seu trabalho de mágico. Então ele começou filmando do mesmo jeito que os irmãos Lumière, mas foi descobrindo aos poucos como ele podia usar a câmera de uma maneira diferente, mais voltada para o ilusionismo. Assim ele inventou o que a gente conhece hoje como efeitos especiais. Ele é o mestre dos efeitos especiais. Ele não só fazia truques de mágica em frente à câmera, mas experimentava várias técnicas de animação cut-out e edição. Ele também foi o inventor do estúdio de cinema, pois sempre filmava seus filmes com cenários gigantes e manipulava esses cenários de forma muito criativa. Em 1902, ele criou sua obra-prima, Viagem à Lua. O filme de 14 minutos é considerado o primeiro filme de ficção científica que viraria inspiração para grandes clássicos como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Star Wars. Muito interessante, né, crianças? Então esse vídeo explica lá na história dos irmãos Lumière como iniciou a história do cinema, o que eles tiveram que inventar, o que eles tiveram que fazer, os diversos aparelhos que foram inventados através dos tempos até nós chegarmos nas telas do cinema que nós temos hoje em dia. Então, quanta coisa eles tiveram que fazer e inventar para nós termos o que nós temos hoje, de passear, de ir no cinema, de assistir um filme, filmes de longa duração. Então, naquela época, os filmes eram curtinhos, eram pequenininhos. As pessoas tinham medo de tudo aquilo porque era uma coisa inédita, uma coisa nova. Também esse outro homem utilizou as técnicas de efeitos especiais através dessas técnicas que foram se aperfeiçoando e que foram vindo as tecnologias cada vez mais avançadas para nós termos o que nós temos nos dias atuais. Então, quanta coisa as pessoas foram passando até a gente chegar nos dias de hoje. Passariam cerca de 30 anos desde a invenção do cinema até o aparecimento dos filmes sonoros. E assim sendo, até o final da década de 20, os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhado muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais, narração e diálogos escritos presentes entre as cenas. Então, naquela época, era muito simples, as coisas não eram tão tecnológicas e tão diferenciadas. Então, um filme demorava muito tempo para ser produzido e eram filmes curtinhos, filmes pequenos. Então, nessa época, não tinha filmes que tinham sons e falas, eram filmes mudos. E quem será que era as pessoas responsáveis por esses filmes mudos, que era a época do cinema mudo?
Então, nós temos no slide aqui o cinema mudo. Observe o que será que eles faziam nessa época, né? Então, foi um período inesquecível da trajetória do cinema. O cinema mudo fez com que as pessoas tomassem gosto de ir ao cinema, assistir a um filme onde havia emoção, aventura, comédia, etc. Então, diversas coisas as pessoas iam fazendo quando elas iam no cinema. Era uma junção da imagem, então a música e a imagem, que cada tipo de cena mudava o tipo de sonorização para que provocasse um efeito de mudança nas cenas. Então, cada vez que mudava uma cena, era mudado a música, mudado todas aquelas técnicas que eles faziam ali presentes, porque não tinha muita tecnologia, que nem hoje nós temos as edições e tudo mais. Então é feito todo um projeto, todo um roteiro. Naquela época eles faziam tudo como dava. Então o cinema mudo foi um grande ícone do cinema mundial. Quem será que foi o principal ator do cinema mudo? Observem o próximo slide com a professora e pensem um pouquinho, o reloginho na tela. Então agora a professora vai passar mais um videozinho para vocês e nesse próximo vídeo tem o nosso principal ator do cinema mudo e ele também tem um nome, nós já vamos falar sobre ele. Nossa, que silêncio, né, crianças? Então não tem barulho nenhum. Era o cinema mudo, então não tem barulho, não tem som, apenas imagem. Quem será que era esse ator que estava comendo o bolinho do bebezinho? Ele tem um nome, ele é o ícone principal do cinema mudo, é um dos principais artistas que nós temos dessa época em relação ao nosso cinema. Charles Chaplin é o nome dele. Por que será que ele se destacou? Então, Charles Chaplin foi o maior ícone do cinema mudo da primeira metade do século XX. Sem dúvida foi ele, né? O Charles Chaplin. Ele era ator, cineasta, dançarino, diretor e produtor. Chaplin estreou no cinema em 1913. Nossa, professora, quanto tempo! Muito tempo faz que ele iniciou no cinema. Então foi ele o principal ator do cinema mudo lá na época em que ele iniciou em 1913. Mas o cinema foi tendo evolução no decorrer do tempo e essa evolução foi fazendo com que a nossa história fosse mudando. Então, durante o curso da sua história, o cinema passou por muitas inovações importantes, como, por exemplo, do cinema mudo ao falado, do preto e branco ao colorido, da tela comum à gigante. O desenvolvimento de equipamentos e a evolução tecnológica permitiram que a arte se aproximasse do público cada vez com mais realismo. As técnicas cinematográficas nunca deixaram de evoluir e recentemente elas se aglutinaram em torno do computador e sobretudo da linguagem digital. Então vejam através desse texto quanta mudança nós tivemos através dos tempos. Então lá do cinema mudo, essa evolução e essa mudança que nós temos até nós chegarmos na linguagem digital que nós temos nos dias de hoje. Quando que começa a história do cinema mudo no Brasil? Reloginho na tela. Vamos ver o que fala o nosso próximo slide. A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição do cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. Então foi lá no Rio de Janeiro que ocorreu a primeira exibição do cinema aqui no Brasil. E onde surgiu a primeira sala de cinema no país? Pensem um pouquinho. Então, surgiu em 1887, aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos,
Pascoal Segreto e Afonso Segreto, que foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, e realizaram as gravações na Baía de Guanabara em 1898. Então, observem a imagem, imagens bem antigas do nosso cinema aqui no Brasil, das primeiras apresentações, e os irmãos italianos Pascoal e Afonso Segreto, que foram os pioneiros do cinema aqui no Brasil. Mas em São Paulo, quando será que surgiu o cinema em São Paulo? Então, somente no início do século XX, que São Paulo tem a sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre, que foi a primeira sala de cinema que surgiu aqui no nosso país, lá na cidade de São Paulo. Mas isso lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós já tínhamos. Quando que ocorreu a expansão do cinema brasileiro? Pensem um pouquinho. Vamos para a nossa resposta da nossa pergunta. Observem a imagem. Então, a expansão do cinema ocorreu no século XX. No início, os filmes eram de caráter documental, então só apareciam documentários, coisas assim mais científicas. Em 1908, o cineasta Antônio Leal apresenta o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de 40 minutos. Então, para aquela época, era um filme bem longo, de 40 minutos, quando na verdade os filmes que passavam eram curtinhos, de 5, 10, 15 minutos. E ele conseguiu fazer um filme de ficção brasileiro de 40 minutos. Então, foi um filme de maior tempo, que foi um dos primeiros a passar aqui no nosso país. Quando foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil? Observem a imagem da nossa Carmen Miranda. Foi na década de 30, quando foi criado o primeiro estúdio cinematográfico no Brasil, que era chamado de Cinédia, idealizado por Ademar Gonzaga. O cinema e as suas transformações. Os filmes de cinema sempre foram de qualidade boa, cada um em sua época e dentro das suas possibilidades. Atualmente, o cinema envolve uma grande tecnologia que foi evoluindo ao longo do tempo. E aí, vocês gostam de um cineminha? Pensem um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, pensem tudo que nós aprendemos em relação às tecnologias trabalhadas na aula de hoje, que foi a era do rádio e a era do cinema. E através de todo esse aprendizado, vocês terão as nossas tarefas disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação. Façam elas com capricho, e se vocês tiverem rádios antigos e coisas antigas dessa época que a professora trabalhou, vocês podem estar mandando para a TV Educativa através de fotos. Nós estamos aguardando com capricho e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais, crianças. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos para mais uma aula de Educação Física. O tema da nossa aula de hoje é jogos de mesa e tabuleiro. Para a nossa aula, vocês vão precisar de alguns materiais que vocês têm em casa. Muitos materiais simples que todo mundo tem em casa, tá? Então, por exemplo, milho de pipoca, tá? Todo mundo tem. Bolinha de papel ou feijão, tá? Vocês podem utilizar. Canetinhas, beleza? Tampinhas de garrafa de duas cores diferentes. Dadinhos, aqui a gente, fez o dadinho para quem não tem em casa. Folha sulfite, tá? Aqui a gente confeccionou um pouquinho maior, mas você pode confeccionar em folha sulfite. Beleza, galera? O nosso primeiro jogo se chama Xicima. Para a gente jogar, a gente vai ter a ajuda da professora Marciele e da professora Cláudia. O Xicima é um jogo de origem africana, certo? E essa palavra significa extensão d'água.
E as pecinhas são chamadas de pulgas d'água. Por que pulgas d'água? Porque as pulgas d'água, elas se movimentam muito rapidamente na água e as professoras vão ter que movimentar as pecinhas rapidamente também, vão ter que pensar rápido. Então eu fiz um passo a passo aqui do tabuleirinho deste cima para vocês terem uma noção como é que é. Para fazer numa folha sulfite, nós fizemos assim, linhas de 15 centímetros, vai traçar uma linha aqui, uma aqui e duas na diagonal, certo? Aí, logo após, com a tampinha de garrafa mesmo, vocês vão fazer círculos nas pontas de cada linha, tá? Aí, vocês vão ligar os círculos aqui com uns tracinhos e fazer mais um círculo no meio. E, por último, vão só pintar os círculos para começar o jogo. O início do jogo, então, vai ser assim. A professora Marciele, né, está com a cor vermelha, a professora Cláudia com a cor verde. Elas vão posicionar as pecinhas próximos a ela. Então, antes de começar o jogo, professoras, eu vou mostrar como que joga o X-Cima. Ele é parecido com o jogo da velha, tem mais ou menos o mesmo objetivo, que você precisa fazer linhas ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Vamos mostrar então? Professora Marciele, mostra? Então, assim, uma linha na horizontal, certo? Então, aqui formou um joguinho. Uma linha na diagonal. Vamos tirar o da professora ali só para mostrar. Uma linha na diagonal. Então, pode ser nessa diagonal ou nessa, né, prof? E uma linha na vertical também. Então, assim que forma o ponto do X-Cima, certo? Então, as professoras agora vão posicionar novamente. Para iniciar, é o pedra, papel, tesoura. Vamos lá, profs? Pedra, papel, tesoura. Ixi, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Muito bem, prof. Começou, professora Cláudia. Então, ela vai somente movimentar a pecinha para onde ela quiser. Então, movimentou para o meio. Professora Marciele, vamos lá. Opa, segura a folha. Aqui. Vamos lá, por enquanto. Então, não se esqueçam que elas têm que tentar montar uma linha, né? Por enquanto, vamos ver a jogada. Segura. Tá difícil, hein, profs? Tá difícil. Nossa, como elas são estrategistas. Ah. E agora, professora Cláudia? E agora, professora Marciele? Mas essas professoras não deixam. Aê, um ponto para a professora Marciele. Vamos jogar mais uma vez, prof? Vamos lá. Então, posicionem novamente. Muito bem. Pedra, papel, tesoura. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Professora Cláudia de novo. Vamos lá, prof. Muito bem. Olha a jogada. Vamos ver se as profs vão conseguir fazer uma linha. Olha a estratégia. Aê! Muito bem, galera! Agora, nossa próxima atividade é um tabuleiro mágico, pessoal, tá? Aqui, ó, a gente fez um formato maior, mas você pode pegar a folha que você tem em casa e a folha sulfite, tá? O papel que você tem em casa para fazer. Então, é da seguinte forma. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? A primeira e a última você deixa inteira. E aqui no meio você vai dividir em 3 colunas, tá? Lembrando que começa do número 2, tá? Deixa um do ladinho, começa do número 2, distribui até o número 12, tá ok? Falando um pouquinho sobre o tabuleiro, pessoal. O número 7, que tem aqui, é um número da sorte, tá? Então, quando sair durante o jogo, o número 7, vocês vão saber o porquê que ele é o número da sorte, tá ok? E o número 2 e o número 12, que estão aqui no formato diferente, ele é um número do azar, tá? Vocês também vão saber o porquê lá durante o jogo. Então, nós vamos precisar para esse jogo dados, tá, pessoal? 2 dados. Objetos que vocês podem utilizar. Aqui nós vamos usar
o milho da pipoca, pode ser feijão, pode ser a tampinha da garrafa, pode ser grampo de roupa e também vamos usar a bolinha de papel, tá? Feita aqui a bolinha, né, com o papel sulfite, ok, pessoal? Para começar, vamos utilizar pedra, papel, tesoura, professoras. E pode jogar em várias pessoas E também. podem jogar também em mais pessoas. Aqui nós vamos jogar em 2 pessoas, mas podem chamar mais pessoas aí da família para jogar junto com vocês, tá ok? Vamos lá? Pedra, papel, tesoura. Isso, a professora Cláudia ganhou e vai começar com os dados. Vamos lá. Número 8, vai pegar ali o objeto e coloca lá no número 8. Opa! Vai valer? Acho melhor jogar de novo, né, prof? Que daí o pessoal vai poder ver lá de casa. Número 5. Número 7, pessoal. Ó, o número 7 funciona assim. Quando, no decorrer do jogo, né, que vai também preenchendo mais casinhas, o número 7, que é o número da sorte, pode pegar uma pecinha que às vezes tenha repetida em outros números e pode mudar e colocar na casinha que você quiser, que às vezes esteja livre. Como ainda é começo de jogo, a professora Cláudia tem a opção de deixar no número 7 ou pode também espalhar em alguma outra casinha. Fica a teu critério, professora. Deixa ali. Tá ok, vamos lá. 4. Vamos lá, completando o tabuleiro. 5. Vamos lá. 10, aí o número mais alto agora. 9. E vai se completando aqui o nosso tabuleiro. Elas vão jogando e vai completando. Ó, a professora Lilian já tem 2 objetos, né, 2 bolinhas de papel no mesmo número, tá? Vamos lá. 12. E agora, pessoal, a professora Cláudia tirou o número 12, que é o número do azar, que eu expliquei lá no começo. O que acontece? A professora Cláudia tem que tirar todos os objetos dela. Então, todas, né, os milhos de pipoca que ela colocou, ela tem que tirar e começar do 0. Então, a professora Lília já está na vantagem agora. Vamos lá. Quer tirar também? 3. Aí, ó, passou raspando no 2. 4. Vamos lá, dando sequência. Vamos tentar completar aí esse tabuleiro. Professora Lilian tirou novamente, né, o 3 na mesma casinha. Não tem problema, vai completando e vai indo. Vamos completando aqui nosso tabuleiro. 7, ó, a professora Cláudia tirou o 7 de novo, mas ela teve que recomeçar, né, pessoal? Então, jogo que segue. 5. Nossa, eu tô com... Opa, não é esse. Olha lá, pegando já o objeto alheio ali, ó. O meu, professora Lilian. Mas daí ia até ajudar. 7 de novo. Agora você tem opção, professora. Posso pôr em outra Pode casinha? pôr em outra casinha que, né, que esteja sem a sua, o seu objeto, sem o seu milho. Casinha número 6, que não tem aí. Muito bem, isso aí, ó. Já levou uma vantagem aí no jogo. 3, ó, a professora Lília está repetindo os mesmos. Isso aí, vamos lá. Vamos ver quem vai conseguir completar o tabuleiro primeiro. Meu chapéu. O nosso objetivo, pessoal, é esse aí. Vai jogando e no decorrer do jogo, elas têm que completar em todas as casinhas lá com o seu objeto. Vamos dar sequência aqui e ver se alguém vai conseguir completar. 11, olha ali, ó. A professora Lilian tá quase, bastante repetido. Vamos lá. Isso, ali, ó. A professora Cláudia está se recuperando também. Quer ver eu tirar 2 ou 12? Diga isso. Vai lá. Vamos lá. Opa, pega de novo lá. Joga de novo, prof. 6. Vamos lá. Tá começando a encher o nosso tabuleiro. 9. Ó, 9 também não tinha, professora. Olha lá, ó. Só falta... O 7, na verdade, não precisa, né? O 7 Isso, o 7 é da sorte, né? Falta 8 para a professora Lilian. Vamos lá. Mas a professora Cláudia está correndo atrás do prejuízo. Isso aí. 10. 10. Olha lá.
Quase. Ah, tem o 10 lá. Vamos lá. 6. Falta pra Cláudia. Falta. A professora Cláudia falta 10. o 10. Olha lá. Não, então. O 10 e o 3. A professora Cláudia falta o 10 e o 3. E a professora Lília falta o 8. Vamos ver se dá sorte agora. 6, quase. 11. Ih, já tem no 11. Podia tirar um da sorte agora, né? Então, seria uma de boa valia, né, professora? Sorte! Que tá em todos aqui. Então, pessoal, agora, no caso, a professora Lilian ganhou o jogo e finalizou, mas por quê? Porque ela tem uma pecinha, um objeto em cada número, tá? Tem o número 3, número 4, número 5, as bolinhas dela aqui. O número 7, como é o número da sorte, então não tem tanta necessidade de ter ali a sua pecinha. Número 8, número 9, número 10, número 11. Ela completou em todas as casas, então assim se encerra o nosso jogo. Beleza, pessoal? Chama lá a família para jogar. Galera, a nossa próxima atividade, nós vamos usar esta tabelinha aqui. Será que vocês já conhecem? Vocês já brincaram na casa de vocês? O nome desse jogo é Stop, tá? É em inglês mesmo, Stop, que significa a palavra pare no português. Nós vamos precisar fazer essa tabela. Aqui nós colocamos o item nome. O que é o nome? É o nome da pessoa, tá? A cor, qualquer cor. Comida. O que entra na comida? Pode ser fruta, pode ser doce, pode ser salgado. Qualquer coisa que seja de comer, tá bom? Animal. Objeto. O que é o objeto? São coisas que a gente pode pegar. Tudo que a gente pode pegar é objeto. CEP. O que será que significa esse CEP? É a abreviatura de cidade, estado ou país. Então, nessa coluna aqui você pode colocar ou uma cidade, ou um estado, ou um país. E por último aqui, a coluna esporte. E o total. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? Eu, a professora Lília e a professora Marciele, vamos fazer aqui como se fosse um par ou ímpar e colocar o número com as mãos. A gente colocando esse número, vou contar com as letras, o que vai cair. A letra que cair, nós vamos ter que, o mais rápido possível, preencher todas as colunas com palavras que iniciem com essa letra, tá? Tem que iniciar com a letra que caiu, tá bom? Quem conseguir preencher todo o mais rápido e terminar, fala stop. Quando alguém falar stop, para de brincar. Ninguém brinca mais. Se ficou alguma coisa em branco, deixa em branco. Depois a gente vai ver como que continua a nossa brincadeira. Tá bom? Vamos brincar, professoras? Então vai lá. O stop. Ó. A, B, C. Palavras com a letra C. 1, 2, 3, valendo. Meu Deus. Pensa rápido. Tem que escrever a palavra inteira. Ai, dá branco, dá branco. Dá branco, dá branco. Senhor. Stop. Ah, meu Deus do céu. Você é muito rápida. Tá, tá tudo preenchido, ó. Certo? Se entender a minha letra, tá bom. Se entender a letra, porque a gente escreve tudo rápido. Então agora nós vamos começar. Olá. O nome. Eu coloquei o nome Carla. Professora Lilian. Não. Professora Marciele. Que nome você colocou? César. Professora Lilian? Carla. Carla. Como que a gente faz a pontuação? Eu e a professora Lilian colocamos o mesmo nome, marca 5 pontos. A professora Marciele, que colocou um nome diferente, ela vai marcar 10 pontos. Então, marca aqui a pontuação. A cor. Eu coloquei a cor cinza. Professora Lilian? Cor de rosa. Cor de rosa. Professora Marci? Cinza também. Cinza também. Então, nós colocamos 5 e a professora Lilian 10.
Comida. Faltou. Comida. Eu coloquei camarão, tá? Então, como só eu coloquei, 10 pontos para mim. Animal, professoras. Cachorro. E cachorro. Então, todas nós marcamos 5 pontinhos. Objeto. Cama. Casa. Caneta. 3 objetos diferentes, 10 pontos para cada um. CEP, professoras. Curitiba. Eu coloquei Castro, tá? Então eu marco 10 e as professoras marcam 5. E agora esporte? 0. Ih, professoras, que curso vocês fizeram, professoras? Não deu tempo de chegar lá. Não deu tempo. Eu marquei ciclismo, tá? Eu fiquei pensando na comida. 10 pontos. Então agora nós vamos somar todos os nossos pontos e vamos colocar aqui no total. 10, 20, 30, 40, 50. Eu fiz 55 pontos. Não, eu fiz 35, eu marquei 25. Fiz igual a Márcia. Lembrando que é um total de 70 pontos, porque nós temos 7 itens. Tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma, professoras? Só para a gente tirar bem se ficou alguma dúvida. Vai lá? O stop. A, B, C, D. 1, 2, 3, valendo. Meu Deus, não sei mais nada. Ai, que difícil. Não pode, não olhe. Não pode olhar, não pode olhar. Aquela que não preencheu nada, não olhe. Quero ver o esporte. Gente. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Ih, na metade. Então, ó, o que não preencheu, já marca lá com 0, porque não valeu. Então, vai lá, professora Marcele, você pediu stop, começa. Nome. Professora Cláudia. Davi. Eu coloquei Débora. Daiane. Então, nomes diferentes, 10 para cada um. Cor. Dourado. Nossa. Nossa, não é cor, professora Lília. Não marquei nada. Comida. Damasco. Eu coloquei dobradinha. Muito bem. Então, 10. Animal. Dromedário. Eu também coloquei dromedário. Vale dinossauro? Vale sim. Então, 10 pontos. Objeto. Dedal. Dado. Eu dedal também. Então, eu marco 10 e as professoras marcam 5. CEP. 2 vizinhos. 2 vizinhos é uma cidade aqui do Paraná. Professora Lília, Dinamarca. E eu também coloquei Dinamarca. 5 para mim. E esporte. Duatlo. Olha. Eu não coloquei nada e a professora Lilian também não. Então, eu marquei 10, 20, 30, 40 pontos. 60. Somem lá, professora, pra gente, professoras, o que as duas que nós fizemos, para ver quantos pontos deu. Último. Eu fiz 95 pontos. Eu também fiz 95. E eu 65. Então, eu e a professora Marceles empatamos e a professora Lilian ficou em último. Feito, galera. Essa foi a nossa aula de hoje com várias atividades legais para vocês fazerem em casa. Façam as atividades, mandem fotos e não esqueçam, divirtam-se. Até a próxima. Tchau. Tchau. Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, prof, oi, colega. Você quer aprender a fazer um barco? Só falar comigo, ó. Você vai pegar uma folha, vai dobrar no meio, ponta com ponta.
E você tem que pegar assim. Bem juntinho, né, filho? Bem juntinho. Olha, essa ficou afastadinha um pouco aqui, ó. Junta bem. Tá bem, senão ele não fica um barco. Isso. Se você quiser ter um barco, tem que fazer bem direito. Dobrou uma ponta agora. Tá? Dobrou a outra. Ó, você pega o outro lado, ó. E faz assim. Uma orelhinha, né? Uma orelhinha. E você pega essa ponta que estava vazia e dobra aqui. E essa ponta você dobra aqui e essa ponta fica aqui. E você pega a sua mão, faz aqui assim. Com um chapéuzinho, né? Com chapéu. E dobra ao contrário. Dobra ao contrário. Ficou meio coisado. Ficou meio tortinho? Tortinho. Mas o pessoal vai treinando, eles conseguem, né? Uhum. Quase que eu não consegui. Mas fica assim, ó. Você pega de novo. Dobra no meio. Dobra assim. Pega. Dobra o outro lado. Do lado. Daí, você pega de novo. Aqui Põe a assim, mão. Põe a mão. Fica assim. Pode ficar depois. Você abre. Deixa ele assim. E fica um barquinho. Beijo. Beijo, tchau.